Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do 9º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao primeiro dos novíssimos, a morte. 9 programas para refletir essa realidade cruel, essa realidade tirânica, que não entrou no mundo por vontade de Deus. Deus não é o autor da morte, não criou a morte, não se alegra com a morte. Pelo contrário, dignou-se vencer a morte, enviando o seu Filho para enfrentá-la e ser vítima dela, morrendo na cruz, ao terceiro dia, porém, ressuscitando. É o primeiro dos 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Novíssimos, realidades bastante complexas que vão demandar, talvez, 150 a 200 programas Luz da Vida, porque são assuntos muito vastos, suscitam muitas interrogações e a abordagem nem pode ser rápida demais, também não pode ser demorada demais, mas é preciso investigar à luz das fontes da fé, a Escritura, a tradição e o magistério, para que fiquem bem compreendidas essas 4 últimas realidades da nossa aventura humana. No primeiro bloco, nós refletimos o versículo 40 e o versículo 40 do capítulo 11 do Evangelho segundo João. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, pede que a irmã, se remova a pedra do túmulo e Marta objeta: mas Senhor, já cheira mal, há 4 dias que o corpo está aí, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Returca nosso Senhor Jesus Cristo e Marta consente, removem a pedra. Agora, que cena nós temos? Uma multidão de judeus ali que havia se dirigido à casa de Marta e Maria para prestar condolências. Alguns deles debocharam, fizeram pouco caso de Jesus ao dizer: esse que curou o cego de nascença não poderia ter evitado a morte de Lázaro? Os outros, porém, diziam: vede como ele o amava. Ou seja, não havia consenso nos comentários dos judeus que ali estavam. E Jesus, com toda a paciência, profundamente comovido, agora vai fazer uma oração ao Pai. E aqui, atenção, talvez estamos no momento mais importante do relato. Convido você a ler na tela cada palavra que vou pronunciar agora. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O prodígio aconteceu. Antes de tudo, merece um breve comentário a oração de louvor de Jesus. Atenção, que Jesus aqui rigorosamente não pede nada ao Pai. As palavras de Jesus não nos autorizam a dizer: Pai, eu te peço agora. Existe uma explicação para isso? Existe. O próprio Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembram quando Jesus curou o paralítico que foi levado para Jesus por uma casa que estava apinhada de gente, e aqueles que levaram a padiola com o paralítico decidiram abrir o teto da casa e colocaram diante de Jesus, por cima da casa, o corpo, aquele homem coitado que não podia caminhar. Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Jesus recebeu todo o poder do Pai, porque Ele é Deus com o Pai. E Jesus exerce esse poder divino, porque Jesus é Deus, da forma que Ele quer, sem pedir autorização ao Pai.
expulsa demônios, ressuscita os mortos, multiplica os pães, realiza qualquer prodígio, tem domínio absoluto sobre a natureza, faz o que ele quer e como ele quer, sem estar pedindo autorização ao Pai. O Senhor me autoriza a fazer isso? Não, ele já tem todo o poder. Ele não pede nada ao Pai, a não ser o que está nessas palavras, que a rigor, analisemos, por favor, bem serenamente, não contém nenhum pedido. Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. O Pai escuta Jesus. Da mesma forma que o Pai diz a respeito de Jesus, escutai-o. Para todos nós, tanto no batismo nas águas do Jordão, como no monte que a tradição chama de Tabor. Esse é o meu filho muito amado, em quem eu me comprazo, ouvi-o, escutai-o. Tu me ouviste, eu te rendo graças por isso. Então não é uma oração de intercessão, muito menos de súplica, nem está pedindo nada para si, súplica, nem está pedindo nada para Lázaro, intercessão. Tu me ouviste. Depois, eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Jesus podia rezar ao Pai em silêncio. Ninguém escutaria o que Jesus está falando. Mas Jesus faz questão de falar em voz alta, para que todo mundo ouça o que Jesus está dizendo. Lembrem-se que ali tem incrédulos. Lembrem-se que as pessoas, Marta e Maria são pessoas de fé, são um caso à parte. Se bem que talvez elas nem imaginem nessa hora o que vai acontecer logo em seguida. Mas ali há debochados, ali há escarnecedores, ali há incrédulos, ali há pessoas que talvez riam de Jesus, falavam mal de Jesus. Mas o milagre é já exatamente para que esses corações duros se transformem em coração de carne. Esses corações que têm uma visão distorcida ou reduzida, estreita de Jesus, passem a ter a visão justa a respeito de Jesus, Deus encarnado, o Senhor, o Salvador. Então Jesus faz questão de que a oração seja vista, ou seja, ele está orando, o gesto corporal, ele está em pé, o texto diz que ele está em pé. Se o gesto corporal é com mãos levantadas, não sei. Com as mãos unidas, não sei. Também isso não interessa, não é essencial. Agora, o que interessa é que a oração é feita em voz alta. E acredito bastante alta. Uma oração, portanto, com o ímpeto do coração de uma pessoa profundamente emocionada. E depois disso, Lázaro vem para fora. Quanto tempo demorou para que Lázaro saísse? 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto. De qualquer maneira, os olhares espantados, estarrecidos de todos estão aguardando que do túmulo saia alguém. E sai. Aliás, os padres da igreja não deixaram em branco essa constatação. O morto saiu tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Alguns padres da igreja viram um significado espiritual nisto daqui. Voltar à vida para depois morrer é uma forma de estar com os pés e as mãos ligados com faixas. Já o corpo de Jesus ressuscitado, o sudário, ficou ali colocado no lugar à parte, no túmulo. É bem diferente a forma como Jesus sai do sepulcro, ressuscitado para não morrer mais. Lázaro sai ressuscitado para morrer depois. Portanto, com Jesus é ressurreição. Com Lázaro, poderíamos chamar ressuscitação. Ressurreição, tá bem. Mas uma ressurreição bem diferente da ressurreição de Jesus. Porque Jesus volta a viver para nunca mais morrer. Lázaro volta a viver para morrer. E atenção, porque aqui no capítulo 12, que é o capítulo seguinte, após este capítulo que acabamos de narrar e comentar, na unção em Betânia, 6 dias depois,
6 dias antes da Páscoa, depois desse acontecimento assombroso, que levou muitos judeus a acreditarem em Jesus, depois do jantar em Betânia, as pessoas vão a Betânia para ver Lázaro, que havia ressuscitado. E por causa disso elas acreditam em Jesus. Jesus está com muitos discípulos já, muitos acreditaram. E vejam só o que diz a Escritura, João capítulo 12, versículo 10 e versículo 11. É um texto assustador. Os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. João capítulo 12, de 10 a 11. Eu me pergunto se existe malvadeza mais insana do que essa. Eu me pergunto se existe maldade mais podre e abjecta do que essa. Lázaro, que estava morto, voltou a viver. E agora os inimigos de Jesus decidem matar não só Jesus, que aliás tudo já está pronto em Jerusalém para prender nosso Senhor. Ele não vai sair mais dali. Ele acabou de entrar em Jerusalém montado num jumento, o episódio do Domingo de Ramos, e não vai sair mais dali. De Betânia para o Monte das Oliveiras, para o cenáculo, do cenáculo para o Monte das Oliveiras, e depois ele vai ser preso, e aí se segue toda a paixão de nosso Senhor. Caríssimos, matar Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Aqui o pecado humano, a inveja, a raiva, o ódio, a despeita e todos os outros sentimentos podres dos inimigos de Jesus chegam ao cúmulo. A Bíblia não narra a morte de Lázaro. Provavelmente ele foi assassinado. Vejam, depois disso, Lázaro vai ser vítima dos mesmos que vão causar a morte de Jesus. É hora de terminar o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo encontro, com a graça de Deus, já vamos investigar o próprio mistério da morte de Jesus e da sua ressurreição. A morte de Jesus e sua ressurreição certamente são a resposta para essa questão. Ó morte, quem seria capaz de te vencer? Tu que até então eras uma onipotente, ninguém podia contigo, tu foste vencida. E vencida por aquele que se tornou vítima de ti. Morreu numa cruz como um ladrão, como um bandido, e ressuscitou para nunca mais morrer.